Boa tarde a todos. Hoje um pedal forçado. Um pedal de resistência. Por longe de casa aqui, estradão. Deus no comando, força total. Chamando a catraca. Vou botar a catraca da bike para girar. Amados irmãos, eu vou dar um testemunho aqui para a honra. Vou dar um testemunho aqui para a honra e glória de Deus, né? Para que o nome de Deus seja glorificado nos céus e na terra como sempre. De toda a honra, toda a glória, todo o louvor para Deus. Tem um amigo meu que a filha dele não dormia assim de noite, né? Para dormir a criança tem que tomar remédio, né? E outra vez que eu estive na casa do meu amigo, meu colega, a filha dele, uma menina pequena, né? A criança veio para me abraçar. Só que a gente que é ciclista, a gente pedala no sol quente, né? A gente sua muito. Então a camisa da gente fica muito cheia de suor. Então o que acontece? A criança vem me abraçar, ela não abraça a criança não, eu peguei na mão dela assim, conforme embora. E aí eu vi aquilo tudo, né? Eu sabendo que a criança não dormia de noite, tomava remédio para dormir. Na época eu tive orando por essa criança, algumas vezes, né? A honra e glória de Deus. E graças a Deus, hoje a criança dorme tranquila, não precisa tomar remédio mais. Então, Deus ele pode libertar qualquer pessoa através de um abraço, através de um aperto de mão. Eu sou uma pessoa que sirva a Deus com sinceridade, né, e respeito, obedeça a palavra de Deus. Então Deus ele envia as crianças que estão enfermas, né, para a gente abraçar, e ele quer ser curada. Mas dessa vez, naquela vez, na época quando eu vim aí, na casa do meu colega, né, não abracei a criança, mas só peguei na mão, mas eu digo, vou orar para essa criança. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher falou, aí era uma libertação, era para você abraçar a criança. Mas eu estava suado demais, né? Quis pegar na mão dela, mas vou orar por ela. E Deus fez a obra na vida dessa criança, com a glória de Deus. Então, eu só agradeço a glória de Deus. Deus é na minha vida. Sou uma pessoa sincera, na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. E a oração é a chave da vitória. Muitas vezes, até, a gente congrega no ministério, tem pessoas que saudam a gente com a paz, outros não. Mas muitas vezes, as pessoas que não saudam, pessoas que não têm assim o amor ao próximo, né? E muitos, né, que eu já falei algumas vezes, nós gravando todos, não se salda mesmo só no ministério mesmo, fora do ministério, não se salda. Então, muitas pessoas que servem a Deus só na igreja, né? Fora da igreja, as pessoas não cumprimentam com a paz de Cristo. Mas a Bíblia fala, se eu saudar alguém com a paz, aquela pessoa responder amém, ela está com paz. E se aquela pessoa, agora eu vou dizer Deus, né? Aquela pessoa está no ministério, está tendo culto, começa o culto, né? Quando sai, muitas vezes a pessoa não salda, ela está sendo compreensível, né? E certo que a gente também não
não vai pegar na mão de todos, né? Está no ministério, mas muitas vezes as pessoas só tem um ponto de vista daqueles que tá todo na gravata, no terno, mas onde as pessoas se enganam, não querendo julgar ninguém, não querendo condenar, jamais. Você se engana, porque Deus, Ele usa o que Ele quer nessa terra. Gravata, paletó, terno, sapato bom, louvado seja Deus. Isso aí não é ministério não. O ministério de Cristo, louvado seja Deus, está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E você quer o altar de Cristo. Seu corpo é templo de morada do Espírito Santo de Deus. Então você quer o altar de Cristo. Então, muitas das vezes, as pessoas, não gravam a todos, aquele que está de gravata no terno, às vezes despreza aquele que não está no terno. E muitas vezes Deus usa mais aquele que não tem terno do que aquele que tem terno. Porque o terno, não estou aqui para julgar ninguém, jamais julgamento pertence a Cristo, né? O terno chama muita atenção, né? E sem um terno, você não é chamado a atenção de ninguém. Mas a única pessoa que ele chama a atenção, louvado seja Deus, é Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque terno não faz o homem brilhar, não. O que brilha não é as vestes que o homem veste, né? Terno bom, paletó bom, não. O que brilha é você ser leal a Deus. Leal significa fiel, fiel a Deus. Guardar assim a palavra de Deus, né? Isso é o importante. Se você chegar numa igreja, você chegar simplesinho, é poucos que vai lhe saudar. É poucos. Por exemplo, tem um bocado de terno, né, de gravata, aqui não vai lhe saudar. Por quê? Porque eles acham que se eles é o pregador do Evangelho de Cristo, se ele está na frente da obra. Mas a obra de Cristo, ela está sendo pregada, nem só dentro do ministério, mas fora do ministério também. E as pessoas às vezes se acham muito, né? A estrela, o que mais brilha, né? Na casa de oração. E aquele que está com as vestinhas que não é uma veste que para eles não brilha, mas para Deus brilha. Porque o que vai brilhar dentro de mim não é as vestes que eu estou no meu corpo. É a santidade diante de Deus, obedecer a palavra dele, né, ser fiel a ele. Então é isso aí. Eu acho assim que Deus, ele usa qualquer um na terra. Até as pessoas lá que estão no público, muitas vezes se enganam por aqueles que estão no banco, né? E aí onde ele não tem a visão. Teve um dia que teve um culto, né? Tinha um homem, não vou dizer que cidade ele era, né? Esse é o nome da cidade. Achei muito estranho. Assim, eu sou um homem assim, a glória de Deus, sou espiritual um pouco, né? E aquele homem, não querendo julgar ele, né? Que eu não sou o juiz de ninguém, nem advogado. Ele teve a oportunidade, teve o testemunho, e ele era presbítero, né? E no momento, ele começava a dar a glória a Deus, uma voz muito grossa, né? Todos que estavam na igreja nem percebiam. A voz muito grossa. Isso era quando ele dava a glória, uma voz grossa. E quando depois ele falava normal. E minha voz aqui, ele falava normal. E eu achei muito estranho. Sabe por que é isso? Porque há muitos anos
Né? Eu não vou contar o detalhe todo aqui não. O inimigo da minha alma, na época quando eu não era cristão, ele foi até a mim, não num sonho. Eu escutei as pisadas igual de uma pessoa, na cabeceira da cama, e aquela voz, e nenhum homem da terra tem uma voz daquela. Falou, foi você que foi inferno pro seu irmão morrer, não foi ele mesmo não. Mas a Bíblia fala que dia a vida com os programas não é declaração de Deus, né? Isso é bíblico, né? Então, ele queria me confundir. Porque o adversário, se ele suja, ele joga para você se pressionar, né? E você tirar essa própria vida. Igualmente meu irmão fez na época, né? Então ele, os passos, à beira da cama, e a voz falando, você que fez inferno pro seu irmão morrer, não foi do mesmo não. Já acordei, mas quem falou não foi o meu espírito, né? Falou por mim. Ou que seja o anjo da guarda falou por mim, né? Não sei. Mas existe um mundo espiritual. Então, não querendo julgar esse homem que é presbítero, e ele dá uma glória muito estranha. E depois a voz dele ficava normal. Então ninguém percebeu. Então tem muita gente não querendo ser mais sábio do que ninguém, nem considerou mais do que ninguém. E muita gente está na igreja, mas não é espiritual. As pessoas têm que buscar Deus, ser sincero em tudo. Em tudo nesse mundo, ser honesto, em tudo. Cristão, eu não estou dizendo a causa, não estou dizendo com os irmãos do ministério, não, sabe? Não estou dizendo assim, que o cristão, ele tem que ser sempre certo. Se ele comprou fiado, pagou certo, tudo tem que ter certo, ser certo. Nunca gostar de nada errado, sempre do certo. Porque Deus, nosso Criador, ele só está do lado certo. Do lado errado, nosso Criador jamais, ele não está, ele é contra o errado. Então, o cristão sempre tem que ser justo em tudo. Em tudo. Não querer nada de ninguém, só aquilo que lhe pertence. Então, esse é uma palavra, uma reflexão, né? Uma visão de águia. E eu creio também, para a glória de Deus, que eu creio que muitos que me seguiram, que me seguem aí no canal, que ouve a mensagem da cruz, eu creio que Deus tem trabalhado em vida de muitas pessoas e tem prestado minha atenção da palavra, porque quem faz a obra na vida do homem, da mulher, é o Espírito Santo de Deus. É apenas a Bíblia fala, né? Nem a carne, nem o sangue pode convencer ninguém, mas somente o Espírito Santo de Deus. Então, certo dia é mais um testemunho da glória de Deus. O cara que eu conheço, ele bebe muito. Uma vez que eu cortei meu cabelo, ele estava sentado na cadeira, cortando o cabelo, estava com o litro de pitu embaixo da camisa. Outra vez ele chegou para mim, ele bebo, comecei a pregar a palavra para ele, né? E ele ouvindo, pegou na minha mão, e ele até disse brincando, né? Meus pais disseram que, eu falei para meus pais que Deus vai acabar esse mundo, e só quem vai sobreviver é eu. Ele falando bêbado, né? Brincando. E eu pregando a palavra, aquele homem bêbado, cheio de cachaça, louvado seja Deus, aquele homem, ele parou para ouvir a palavra. Passou pouco tempo, os pais dele evangélicos, né? O pai, a mãe, o irmão. Em pouco tempo Deus fez uma obra na vida dele. Então, muitas vezes, meus irmãos, uma palavra que você prega, seja um versículo ou dois, Deus pode libertar alguém e salvar uma alma. Porque quando a palavra é que nos fala dos gomos, né? Corta direito e corta esquerda. Quando Deus, o homem abre o coração,
seja uma mulher, abra o coração verdadeiramente para Deus, que ouve a sua voz. Mas não é minha voz não, viu, meus irmãos, porque eu sou pecador, que nem todos que estão na igreja também. A Bíblia fala sobre você que eu não tenho pecado sobre que ver. Então, quando o homem ouve a voz de Deus, que é a palavra de Deus, através de meus lábios, que está sendo pregado no Evangelho, aqui no canal, as pessoas que ouvem, que está depressiva, que ouvem a palavra verdadeiramente, quer se ver esse Deus, através de um versículo, uma palavra que eu falo, passa um ano, passa dois, Deus vai indo, faz a obra na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai se inspirar, não em mim, mas na palavra de Deus, vai se sentir humilhada de viver esse mundo de perdição, né? E chega um tempo, né? Falar assim, Deus, que aquela pessoa está cansada de sofrer, então resolve de buscar Cristo. Então, um simples versículo, uma palavra, aquele coração aberto, sofredor, Deus faz a obra. Então, é no tempo dele, é no tempo meu, e é desse jeito que Deus trabalha. Porque assim, meus irmãos, Deus, Ele escolheu nós aqui na terra, nós seres humanos, seu povo, todos que estão na terra que é povo de Deus. Até aquele sim se converteu. Eu sou um cristão, mas não sou aquele cristão radical não. Radical é aquele cristão que fala muitas coisas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Então eu sou um crente assim, sábio, com inteligência, né? Eu sei no momento que eu posso levar a palavra para alguém e no momento que eu também não posso. Então o que acontece? Então aquela pessoa no tempo de Deus, ela abre o coração, cansado de sofrer esse mundo, e deixa a palavra entrar no coração, e Deus vai fazer a obra. Então, para muitos que não querem ouvir a palavra, que não querem buscar, não é que esteja perdido. Está vivo, respira ainda, tem uma chance, tem a oportunidade. Não deixe, louvado seja Deus, a oportunidade passar. Porque um dia essa porta da graça, que é da palavra, vai se fechar. Então, a Bíblia fala que os homens vão andar, né, do Oriente ao Ocidente, se faz memória, né, em vários lugares da terra para ouvir a palavra. Uns vão ter sede e fome, mas nem de comer nem de beber, mas da palavra. Então, todos aqui da terra já tem como confirmação e certeza que um dia Jesus Cristo de Nazaré está esperando a ordem de Deus, né? A ordem de Jeová, quando as profecias se cumprir, Deus vai mandar seu filho buscar a sua igreja e vida com o sangue do Cordeiro. Então, vai ter essa separação, do joio do trigo. Tanto que está lá os discípulos que tiram uma roça de trigo, e junto ao trigo tinha o joio, louvado seja Deus. O discípulo falou com Jesus para arrancar o joio, o homem para arrancar o joio. E ele disse, não, é bom que cresça junto, o joio e o trigo. Então na igreja hoje, tem um trigo e tem um joio. O trigo é aqueles que ouvem a palavra, e guardam na tábua do coração e não peca contra Deus. E o joio é aqueles que tá todos os dias ouvindo a palavra, mas não quer obedecer os mandamentos de Deus. Aí muitas vezes quebra aliança, né? Tem homem que não aguenta ver uma mulher com uma saia curta que ele já está desejando, né? Então a Bíblia fala, se o homem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, se Deus se deitar com ela, ele já pecou. Então, é aquela coisa, não que eu seja santo, eu também peco pensamento. Por que eu peco pensamento, meus irmãos? Porque tem um momento que você está assim, você não está em espírito, vem pensamentos que não é porque você quer pecar, porque tanto eu como você, seja pastor, seja diácono, seja cooperador, todos nós da terra é pecador, todo mundo peca.
Ninguém aqui é santo na terra, ninguém. Ninguém. Porque no momento que você não está espírita, talvez em pensamento, não que eu esteja desejando ninguém, né? Jamais. Tem um momento que você tá assim e vem aqueles pensamentos, né? Esse desejo. Então, esses desejos não provêm de nós mesmos. É o pecado que nós carregamos dentro da gente. Agora pega a visão de águia aí, viu? Que muitos acho que não sabem disso. Não eu querendo ser mais espiritual do que todos. Jesus morreu na cruz, pega a palavra, para perdoar nosso pecado, em geral. E o pior pecado do mundo, que mais contamina o espírito do homem, o corpo e a alma, sabe qual é? Os pensamentos. Nós pecamos 24 horas em cima dessa terra. Só um momento que nós não pecamos é quando nós estamos dormindo, e às vezes nós pecamos quando nós estamos dormindo. Tem vezes que nós somos, meus irmãos, às vezes tendo até relação com mulher. Acontece isso, entendeu? Então, por isso que eu digo, quando Jesus veio para a terra, Deus não Deus, né? Quando Deus veio para a terra e não viu sequer um justo, louvado seja Deus, mas não porque você venha dormir pensando em alguém, não, jamais. Porque nós somos fruto do pecado. Você pensa que quando uma pessoa se batiza nas águas, entrega sua vida para Cristo, você acha que ela não está sujeita a pecar? Não, claro que está. Qualquer uma pessoa, mesmo sendo batizado, remido com o sangue do Cordeiro, mas a gente continua sendo pecador. A gente continua pecando, mesmo em pensamento, não tem esse. Então, em cima dessa terra não tem ninguém justo. Só que assim, o cristão ele está buscando a misericórdia de Deus, a salvação, né? Pelo boas obras, trazer uma mensagem aqui, ó. Pregar não salva ninguém, salva aqueles que creem e obedecem o mandamento, né? Tipo assim, eu sou pregador, eu prego a palavra, se eu não viver eu não vou ser salvo não. E você salva aqueles que ouviram a palavra e guardou no coração para não pecar contra Deus e não quebrou aliança com Deus. Então louvar não salva, falar em mistério não salva, falar em línguas estranhas não salva, fazer caridade não salva ninguém. O que salva, tanto um homem como a mulher, é ser leal. Leal significa fiel, não quebrar aliança com Deus, não quebrar com nada. Em questão do pensamento, que eu falei que eu pego, todo mundo peca, isso é normal, porque nós somos fruto do pecado. Esse que dizer que nunca pecou em pensamento, ele é mentiroso. Não tem esse. O único que veio aqui justo, verdadeiro e santo só foi Jesus Cristo, que não tinha nenhum desejo, que não tinha nenhum desejo carnal. Jesus não nasceu nem da carne nem do sangue. Deus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes, nós como igreja, nós julgamos as pessoas que estão lá no mundo, mas não é assim, nós não podemos ser juiz de ninguém não, não é advogado de ninguém não. O julgamento pertence a Cristo, igreja em igreja, né? Os ministérios um contra os outros. É uma comparação. Eu congrego no ministério, um eu congrego, o outro não vai visitar o outro não vai visitar outra igreja. Para que isso? Se naquele grande dia, todo mundo, dia do julgamento final, vai estar presente num só lugar para ser julgado. Seja batizado nas águas, seja que tenha a Espírito Santo de Deus, mas naquele grande dia vai vir o julgamento. Então, para que essa discórdia, né? Ninguém visita a igreja de ninguém. De certo que a doutrina de Deus é a palavra. Se você for visitar uma igreja, um exemplo, né? Você congrega no ministério, vai visitar uma igreja. E ali, o que o pregador pregou lá não está batendo na palavra. Você tem que entender, porque assim, cada Bíblia tem uma tradução diferente da outra. A tradução é a mesma, sabe? Mas tem interpretação que é diferente da outra. Então, muitas vezes o camarada interpreta diferente. Aí eles falam que aquele ministério não está pregando certo. Então, muitas vezes falta sabedoria. Eu leio muita Bíblia, eu sei. Tem Bíblia que tem um contexto diferente, outro já não é igual, é assim. Mas é a mesma Bíblia. Mas não quero dizer que a Bíblia foi interpretada diferente, não. A Bíblia é só. Então hoje existe essa demanda, né?
esse conflito. Ninguém visita o ministério de ninguém. Antigamente eu visitava muitos ministérios aí, as pessoas me convidavam, os irmãos, aí eu deixei. Por que eu deixei? Eu queria visitar, quando eu fazia o convite, a cada pessoa visitar no congrego, a pessoa não ia. Aí eu peguei, deixei de fazer visita, né? Agora sim, se Deus tocar no meu coração para eu ir fazer uma visita em qualquer ministério, eu vou. Nada vai me impedir, porque primeiramente quem manda nele é Deus, né? Não é o homem, né? A gente tem que ter sabedoria, muitos estão sendo mandados pelo homem, né? E quem levantou o homem e a mulher na terra foi Deus, não foi o homem. Quem deu a unção quer dizer assim, né? A autoridade e a ousadia de pregar, ou seja, de louvar, foi Deus, não foi o homem. Mas muitos querem segurar as suas ovelhas no ministério de Pai, né? Assim, Deus, quando ele escolheu os 12 discípulos, mandou para que os discípulos fossem pregar em aldeia, em cidade, né? E de levar a palavra a toda criatura e fazer discípulos para o reino. Naquela época não tinha discórdia, de verdade, mas não os cristãos com cristãos, não. Era outros, mas os fariseus, né? Os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés. Então quando Jesus veio, Jesus quebrou a lei de Moisés. Jesus proibiu a lei de Moisés. Por que eles proibiu? Porque na lei de Moisés, sacrifício de animais, louvar-se a Deus, era perdão de pecados, né? Perdão de pecados. Então quando Jesus veio como um cordeiro para morrer por nós, para perdoar nosso pecado. Então, na lei de Moisés, se uma mulher pecasse, ela era trazida para a praça em público e ali era apedrejada para todo mundo ver, né? É tanto que fala que pegar uma mulher em adultério, ela tinha traído seu esposo, né? Aí os fariseus, não falam agora, chegou diante de Jesus, e essa mulher foi pegar em adultério, e na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Então, na lei de Moisés, meus irmãos, era a mesma lei de Deus, porque antes de Deus enviar seu filho à terra, tinha muitas coisas erradas que as pessoas faziam na terra. Então Jesus, Deus, ele não passava a mão pela cabeça de ninguém, não. Então, certamente Deus permitia que as pessoas eram sacrificadas, né? Mas quando as pessoas pecavam contra Deus. Então, quando Jesus veio à terra, aí Deus aboliu a lei de Moisés. Porque seu filho, Jesus Cristo, veio para cumprir a lei, não para abolir a lei dos profetas, mas veio para cumprir as profecias. Então, Jesus disse que quando tiver pecado, atire a primeira pedra. O maior, o menor, todos jogaram a pedra no chão e foram embora, só ficou Jesus e a mulher. E Jesus falou, louvado seja Deus. Mulher, cadê teus acusadores? Não, mestre. Já foram. Jesus falou, vai, não peque mais. Aí então os fariseus, eles só acreditavam na lei de Moisés. Na lei de Cristo eles não acreditavam. Quando Cristo veio, eles não acreditavam em Cristo. E os fariseus não acreditavam em Cristo porque eles achavam que Moisés é o único homem que conversava com Deus, era Moisés. E os fariseus, eles achavam que Cristo não era o filho de Deus, né? Porque naquele tempo quem errasse era punido com morte, né? Então os fariseus achavam que aquela lei de Moisés é uma lei que Deus permitiu, mas na verdade foi. Só que quando Jesus veio, Jesus aboliu essa lei, né? De sacrificar animais, de prelejar as pessoas, porque Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado, perdoar nosso pecado e ser ressuscitado. Então essa palavra, só agradeço a Deus, que Deus abençoe nas nossas vidas, poderosamente na terra dos ventos, amém? Fique na paz, bom final de semana para a família de vocês, bom feriado. E agradeço aí, família, vocês que me seguem, os que não me seguem também. Forte abraço para todos aí, amém?